Era uma manhã quente de verão em um bairro tranquilo na periferia da cidade. O céu estava limpo e o vento suave balançava as folhas das árvores. Em uma casa simples, na esquina da rua, morava um garoto de apenas 5 anos, chamado Lucas. Seus pais eram trabalhadores simples e a vida era difícil, mas cheia de amor e simplicidade. Lucas tinha uma curiosidade imensa pelo mundo ao seu redor e uma empatia rara para sua idade, sempre se preocupando com os animais e a natureza. Uma manhã, Lucas estava brincando em seu quintal quando notou algo estranho no terreno baldio ao lado da casa dos vizinhos. A cerca estava velha e a vegetação, já um pouco desordenada, encobria a vista. Mas naquele dia, o garoto viu algo que o fez parar de brincar e correr até a cerca com os olhos arregalados. Do outro lado, encostada em uma velha casinha de cachorro, havia uma figura debilitada. Era uma cadela de grande porte, uma German Shepherd, com o pelo escuro, mais ralo e sujo, o corpo visivelmente magro. Seus olhos estavam cansados e sua respiração ofegante parecia difícil. Lucas não conseguia entender como algo tão triste poderia estar ali, mas sentiu uma necessidade inexplicável de ajudar. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que a cadela precisava dele. Ele observou por um momento. Ela estava amarrada e a corda parecia apertada, mal deixando espaço para ela se mover. Mais importante, ela estava claramente grávida, com a barriga inchada, prestes a dar à luz. Lucas não sabia muito sobre gravidez, mas sabia que aquele estado parecia muito doloroso. O que mais o assustava era que ela parecia tão fraca, como se já tivesse passado por um grande sofrimento. Sem saber o que fazer, Lucas correu para dentro de casa e pegou um pedaço de pão e um pouco de leite. Ele sempre tinha o hábito de alimentar os animais que passavam perto de sua casa, então pensou que talvez isso ajudaria a cadela. Ele voltou correndo até o terreno baldio e, com muito cuidado, colocou o alimento perto dela. A cadela olhou para ele com os olhos cansados, mas parecia saber que o garoto estava tentando ajudá-la. Ela lambeu o pão e tomou o leite com um esforço visível, como se fosse a última refeição que ela teria. Lucas se afastou um pouco, esperando, preocupado com a saúde da cadela, mas sabia que não podia fazer muito mais. Ele voltou para casa, mas sua mente não parava de pensar nela. Ele sentia que tinha que voltar. Nos dias seguintes, Lucas foi até o terreno sempre que podia. Ele passava algum tempo conversando com a cadela, tentando dar-lhe o máximo de comida e carinho que conseguia. Ela parecia sempre um pouco melhor, mas ainda muito debilitada. Lucas sabia que o tempo estava passando e sentia que ela não duraria muito ali, sozinha, sem ajuda. Ele tentou de todas as formas libertá-la. Pegou algumas ferramentas do pai, mas não sabia como cortar a corda que a mantinha presa. Com medo de machucar a cadela, ele desistiu, mas não parou de visitar. Cada dia ele trazia algo novo, mais comida, mais carinho. Ele falava com ela, como se ela fosse uma amiga. Ele sabia que ela não podia se mover muito, mas de alguma forma ela parecia reconfortada pela sua presença. Era como se ambos compartilhassem um vínculo silencioso, algo que Lucas não conseguia explicar. A cadela, que antes parecia tão distante e amedrontada, começou a se aproximar mais quando ele chegava. Ela balançava o rabo fracamente, um sinal de confiança, algo raro, visto o estado em que estava. Era como se, aos poucos, ela entendesse que o menino queria ajudar. O tempo passou e o dia chegou em que Lucas viu algo que jamais esqueceria. A cadela estava claramente prestes a dar à luz. Ela se arrastou até o canto da casinha e se deitou, os olhos cheios de dor e cansaço. Lucas não sabia o que fazer. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocou sua cabeça e sussurrou palavras de conforto, embora nem soubesse o que exatamente estava dizendo. Ele ficou lá até tarde, esperando que algo acontecesse. Mas a cadela não parecia estar pronta. Ela olhou para ele, seus olhos carregados de gratidão e também de dor. O garoto sentiu seu coração apertar. Na manhã seguinte, o milagre aconteceu. Lucas acordou cedo, mais uma vez correndo para o terreno baldio. Ao chegar lá, ele viu a cadela com seus filhotes. Ela tinha dado à luz, e os cachorrinhos estavam enrolados ao seu redor, chorando levemente. Havia muitos filhotes, mais do que ele imaginava, e todos eram tão pequenos e frágeis. A cadela parecia mais forte, e seus olhos, antes cansados e tristes, agora brilhavam com uma energia renovada. Ela estava cuidando dos filhotes com todo o amor que Lucas jamais imaginou que ela pudesse ter. O amor materno da cadela, mesmo com sua fraqueza, era claro. E Lucas soube, naquele momento, que sua missão estava longe de terminar.
Ele ainda precisava salvar a mãe e os filhotes, dar-lhes um futuro. Ele sabia que seria difícil, mas estava determinado. Ele não sabia ao certo como, mas sabia que faria o que fosse preciso. Para ele, aqueles filhotes não eram apenas cachorros, eram a promessa de uma nova chance. Uma chance de salvar algo que estava à beira da morte. Com uma nova esperança, Lucas começou a planejar o que faria a seguir. Ele sabia que para salvar todos eles, ele precisaria da ajuda de pessoas que se importassem. Mas uma coisa era certa: ele não desistiria até que todos estivessem em segurança. O tempo passou, e embora Lucas tivesse um amor imenso pelos filhotes e pela cadela, a situação não melhorava. Cada dia, ele passava mais tempo tentando ajudá-los, mas a batalha estava longe de ser vencida. Ele sabia que, para manter a cadela e seus filhotes a salvo, precisava de mais do que simples comida e companhia. Uma tarde quente, Lucas decidiu que já era hora de pedir ajuda. O pai dele, sempre ocupado com o trabalho, raramente estava em casa durante o dia. A mãe de Lucas, embora muito carinhosa, não sabia muito sobre como cuidar de animais, e ela também estava sobrecarregada com as tarefas diárias. Mas ele tinha um amigo, um senhor idoso que morava no fim da rua, chamado Seu João. O velho sempre falava sobre como gostava de cachorros, e embora estivesse com a saúde debilitada, ainda conseguia fazer muito. Quando Lucas se aproximou da casa de Seu João, ele estava sentado na varanda, tomando sol, como fazia todas as tardes. O olhar do velho era cansado, mas cheio de uma sabedoria que parecia envolver todo o bairro. Ele viu Lucas se aproximando e sorriu gentilmente. Oi, Lucas! Como você está, meu garoto? Lucas, ansioso, respondeu rapidamente. Seu João, eu preciso da sua ajuda. Tem uma cadela lá no terreno dos vizinhos. Ela está muito fraca. Ela está grávida e tem filhotes agora. Eu não sei o que fazer. Ela está presa lá sem ninguém para cuidar dela. Seu João levantou uma sobrancelha. Você está falando sério? Uma cadela grávida sozinha e presa? Isso não pode ser bom. Vamos dar uma olhada, meu garoto. Lucas correu com seu João até o terreno. Quando chegaram, a cena que se desenrolou diante deles era ainda mais triste do que Lucas imaginava. A cadela estava deitada, exausta, com os filhotes ao seu redor. Ela olhou para Lucas e seu João, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e gratidão. Ela não vai conseguir por muito tempo assim, disse seu João com um suspiro pesado. Precisamos levar ela para um lugar seguro, onde possa se recuperar. Lucas sabia que isso seria mais difícil do que parecia. Ele não tinha certeza de como conseguiria mover a cadela e seus filhotes sem machucá-los. Mas com a ajuda de seu João, as coisas começaram a tomar forma. Vamos chamar um veterinário. Eles sabem como cuidar de animais como ela. Mas precisamos agir rápido, sugeriu seu João. Naquele mesmo dia, com a ajuda de seu João, Lucas conseguiu um contato com um veterinário local. Quando o profissional chegou, ele avaliou rapidamente a situação da cadela. A gravidez dela era avançada e os filhotes eram muito pequenos. Ele confirmou que ela estava com sérios problemas de saúde devido à falta de alimentação e cuidados adequados. Ela está com sinais de desnutrição grave, disse o veterinário, e sem a nossa intervenção, não sei se ela vai sobreviver. Precisamos levá-la para uma clínica o mais rápido possível, e os filhotes precisarão de cuidados imediatos também. Lucas sentiu um nó no estômago. Ele sabia que a cadela não poderia ir sozinha até a clínica. Ele precisava fazer mais. Com a ajuda de seu João e do veterinário, Lucas conseguiu transportar a cadela e seus filhotes até a clínica. Durante todo o caminho, o garoto segurava a cabeça da cadela, tentando confortá-la. Ele não sabia o que faria se a perdesse. Ela havia se tornado sua amiga, uma amiga silenciosa que confiava nele. Ele não podia deixá-la ir embora. Quando chegaram à clínica, o veterinário rapidamente começou os tratamentos necessários. Os filhotes estavam em péssimo estado, mas com a atenção médica, havia esperança. A cadela foi colocada em uma área confortável, onde poderia descansar e começar a se recuperar. Os filhotes foram levados para uma incubadora, onde poderiam ser aquecidos e alimentados adequadamente. Lucas ficou o dia inteiro no hospital veterinário, esperando ansiosamente por notícias. Ele sentia uma mistura de esperança e medo, mas não conseguia se afastar. Ele sabia que não podia ir embora sem saber como a cadela e seus filhotes estavam. À noite, quando o veterinário lhe deu a boa notícia de que a cadela estava se estabilizando, Lucas sentiu um alívio imenso. Ela tinha uma chance agora. Mas também sabia que a luta estava longe de acabar.
Os filhotes precisavam crescer fortes, e a cadela precisava de muito mais cuidado para recuperar sua saúde. Enquanto se preparava para voltar para casa, o veterinário se aproximou de Lucas e disse: Você fez uma coisa muito boa, garoto. Não é todo dia que vemos alguém tão jovem fazendo a diferença na vida de um animal como você fez hoje. Você tem um futuro brilhante, eu vejo isso em você. Lucas sorriu timidamente, mas sentia que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Ele não sabia o que o futuro traria, mas ele sabia uma coisa com toda certeza. Ele faria o que fosse preciso para garantir que a cadela e seus filhotes tivessem a vida que mereciam. E assim, Lucas, com apenas 5 anos, tomou a primeira decisão importante de sua vida. Ele começava a entender que seu amor pelos animais não era apenas algo passageiro, era algo que o acompanharia por toda a sua vida. Ele já sabia que mais cedo ou mais tarde ele estaria ao lado deles, lutando por seus direitos e garantindo que todos os seres, grandes e pequenos, tivessem uma chance de ser amados. Enquanto os dias se arrastavam, Lucas visitava a clínica todos os dias, sempre com uma esperança renovada. Ele queria ver a cadela, a quem ele já chamava de amiga, e seus filhotes. O veterinário havia dito que a recuperação seria lenta, mas possível. E todos os dias Lucas ficava por ali, ajudando no que podia, segurando a mão da cadela quando ela parecia fraca, oferecendo-lhe palavras doces e carinhosas, mesmo que ela não o entendesse completamente. No final da segunda semana, os filhotes começaram a abrir os olhos. Eles estavam fracos, ainda não sabiam caminhar e eram muito dependentes de Amiga. O veterinário recomendou que ela fosse mantida em uma área tranquila e segura, onde pudesse descansar e amamentar seus filhotes. Lucas ficou maravilhado ao ver o pequeno grupo de cachorrinhos se aconchegando em torno de sua mãe, chupando sua barriga com vontade, como se não soubessem o que era a luta pela sobrevivência. Amiga, embora ainda debilitada, parecia mais forte a cada dia. Ela havia passado por tanta dor e sofrimento, mas agora seus olhos estavam mais brilhantes, e sua cauda, que antes estava caída, começava a se mover com mais frequência, sinal de que ela estava se recuperando lentamente. Lucas sabia que precisava cuidar de Amiga e de seus filhotes como um todo, mas à medida que os dias passavam, ele percebeu que a recuperação de Amiga também dependia de algo mais. Ele precisava dar-lhes um lugar definitivo para viver, longe daquilo que havia acontecido no terreno dos vizinhos. A ideia de ver a cadela e os filhotes presos novamente, em um local insalubre, fez seu coração apertar. Então, um dia, depois da escola, Lucas teve uma conversa importante com seus pais. Ele sabia que não podia fazer tudo sozinho, mas se eles o ajudassem, poderia construir um pequeno abrigo para a amiga e seus filhotes em seu próprio quintal. Ele pediu, com todo carinho, que seus pais o ajudassem a montar um espaço adequado para os cachorros. A princípio, seus pais hesitaram. Eles sempre foram cuidadosos, mas nunca tinham se envolvido tanto com animais. No entanto, ao ver a dedicação de Lucas, seu amor pelos animais e o vínculo já profundo que ele tinha com a amiga e seus filhotes, seus pais cederam. No fim de semana seguinte, com o auxílio de seu João, que sempre tinha um conselho para tudo e muitos conhecimentos sobre construção, Lucas e sua família começaram a montar um abrigo. Trabalharam juntos para criar um espaço seguro, com paredes resistentes e espaço suficiente para os cachorrinhos crescerem. Lucas até ajudou a escolher o melhor lugar no quintal para o abrigo, perto da árvore grande onde ele costumava brincar. Durante os dias que se seguiram, Lucas ainda continuava ajudando no hospital veterinário, mas agora ele também tinha uma missão nova. Ele preparava o novo lar para a amiga, certo de que aquilo seria um novo começo para ela e para seus filhotes. Enquanto o abrigo era montado, o veterinário deu mais uma boa notícia. A amiga estava se recuperando melhor do que eles imaginavam, e logo ela poderia ser levada para sua nova casa. Ela havia se recuperado o suficiente para começar a andar com mais facilidade, e seus filhotes estavam cada vez mais saudáveis, crescendo a cada dia. No dia em que a mudança para o novo abrigo aconteceu, Lucas estava radiante. Ele ajudou a carregar a caixa de transporte de Amiga e os filhotes, observando com admiração como ela caminhava, lentamente, mas com confiança, para o seu novo lar. Amiga entrou no abrigo e, por um momento, parou, olhou ao redor e então se deitou no canto, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Seus filhotes correram ao redor dela, explorando o novo ambiente com seus pequenos corpos desajeitados, mas felizes.
Lucas observou tudo isso com o coração cheio de alegria. Ele sabia que não seria fácil, que a responsabilidade de cuidar dos animais seria grande, mas ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Ele agora tinha sua família, e essa família era composta por Amiga e seus filhotes. Não havia nada mais importante para ele. Com o tempo, ele começou a ver como as pequenas coisas podiam fazer toda a diferença. Ele percebeu que o trabalho duro, a paciência e o amor pelos animais eram os maiores aliados de todos. Ele sabia que esse amor que nutria por Amiga e seus filhotes seria o alicerce de sua vida futura, e ele estava pronto para abraçar essa jornada. Mas ainda havia mais por vir. O maior desafio estava à frente. E Lucas, com sua alma pura e coração de ouro, estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo que aparecesse em seu caminho. Ele sabia que, ao lado de seus animais, ele nunca estaria sozinho. O tempo passou e Lucas não parou de se dedicar ao cuidado de Amiga e de seus filhotes. Com o passar dos meses, o pequeno abrigo que ele havia construído no quintal da sua casa se transformou em um lar acolhedor. Amiga já estava completamente recuperada e agora seus filhotes estavam crescendo rapidamente, com o brilho da vitalidade nos olhos. O garoto de 5 anos que um dia havia encontrado aquela cadela desnutrida e à beira da morte estava agora com 12 anos, e sua vida estava profundamente entrelaçada com a de Amiga e seus filhotes. Cada dia era uma nova aventura. Os filhotes, com suas personalidades distintas, agora se tornavam pequenos focos de energia. Havia o mais travesso, um filhote que sempre estava em busca de novas travessuras. O mais calmo, que gostava de ficar ao lado de Lucas, como se já entendesse a importância da ligação entre os dois. E o mais curioso, que corria atrás de tudo que se movia, com uma alegria contagiante. Era fascinante ver como, com o tempo, Lucas e seus cachorros se tornaram inseparáveis. Lucas, sempre muito responsável, se orgulhava de cuidar de Amiga e dos filhotes. Mas sua paixão pelos animais não se limitava a isso. Ele começava a se interessar cada vez mais pelo comportamento deles, por como eles aprendiam e reagiam aos estímulos ao redor. Ele lia livros sobre cuidados com animais e, sempre que podia, ajudava a resgatar outros cães da rua. O desejo de entender mais sobre o mundo dos animais estava crescendo dentro dele, e, com o tempo, isso se tornou uma verdadeira missão: salvar, cuidar e proteger. Com 15 anos, Lucas já se tornava uma referência na cidade quando o assunto era cuidados com animais. Ele havia se especializado na reabilitação de cães abandonados e em dar suporte a ONGs locais de resgates. Sua mãe, vendo sua dedicação, o apoiava em tudo, ajudando a convencer seu pai a transformar o pequeno abrigo em um centro maior de acolhimento para animais. Juntos, eles começaram a criar um espaço mais adequado, com salas de exames, área para atividades físicas dos cães e até uma pequena área de adoção. Amiga, agora mais velha, ainda vivia ao lado de Lucas. Ela estava ali, fiel como sempre, observando os filhotes que haviam crescido e se tornado adultos. Embora Lucas já tivesse seu próprio trabalho, sua vida de adolescente era dividida entre a escola, a rotina de cuidados com os animais e seu amor por Amiga e pelos filhotes que, um a um, haviam sido adotados por outras famílias. Cada um seguiu seu caminho, mas Lucas sabia que aqueles cães tinham um vínculo eterno com ele. Quando completou 18 anos, Lucas teve a oportunidade de se mudar para outra cidade para estudar veterinária. Ele sabia que era a chance de aprofundar seus conhecimentos e ajudar ainda mais animais em necessidade. Mas, antes de partir, ele fez uma última promessa à Amiga. Ela, que já tinha sido a razão pela qual ele se apaixonara pelo mundo dos animais, seria sempre sua companhia, não importa o que acontecesse. O último dia antes da sua partida foi emocionante. Lucas preparou o almoço para a Amiga e seus cães, os acompanhando enquanto eles comiam juntos no jardim. A cadela, com seu pelo já grisalho, se deitou aos pés de Lucas, como se já soubesse que ele estava prestes a embarcar em uma nova jornada. "Eu nunca vou te esquecer", Lucas sussurrou, acariciando a cabeça de Amiga. "Você foi a razão de tudo isso começar." Quando ele saiu de casa, um misto de emoções tomava conta de seu peito. A saudade de Amiga e dos cães era grande, mas ele sabia que estava indo atrás de um futuro que permitiria a ele salvar muito mais animais, dar a eles o amor que tanto mereciam. Em sua nova cidade, Lucas começou sua jornada na faculdade de veterinária com o coração cheio de amor e gratidão pelos animais que sempre estiveram ao seu lado. Ele fez muitos novos amigos e encontrou novas formas de ajudar os animais.
mas seu vínculo com a amiga e com os filhotes nunca se quebrou. Apesar da distância, ele sempre mandava notícias, ligava para seus pais e se preocupava com eles. Eles, por sua vez, sempre o apoiavam, contando-lhe sobre como a amiga e os outros cães estavam indo. E assim, a história de Lucas, o menino que um dia resgatou uma cadela grávida e a ajudou a trazer vida ao mundo, se transformou na história de um homem dedicado a salvar vidas, seja de cães abandonados ou de qualquer outro ser necessitado. Ao longo dos anos, o amor que ele tinha por amiga e pelos seus filhotes sempre foi seu alicerce. Eles foram sua inspiração, sua motivação para seguir em frente. E quando finalmente ele se formou como veterinário, soube que sua missão estava apenas começando. A cada cão que ele ajudava, a cada vida salva, Lucas sentia que estava honrando a memória de amiga e de todos os filhotes que haviam crescido ao seu lado. Os anos se passaram, e Lucas, agora formado como veterinário, começou a trabalhar em um hospital veterinário local. Ele havia se tornado um profissional respeitado, mas sua verdadeira paixão sempre foi o trabalho de resgatar animais em situação de abandono. Ele sabia que o que realmente importava para ele era fazer a diferença na vida dos animais, e não apenas cuidar deles de maneira tradicional. A amiga, que havia envelhecido bastante, continuava ao seu lado. Apesar de sua saúde começar a fraquejar, ela ainda estava lá, sempre presente, o símbolo do começo de sua jornada e de tudo que ele havia conquistado até então. Ele nunca se esqueceu do dia em que a encontrou, uma cadela perdida e à beira da morte, mas com a força para lutar por uma segunda chance. Ela tinha sido sua primeira grande lição sobre compaixão e resiliência, e ele sabia que sem ela, ele jamais teria se tornado o homem que era agora. A vida de Lucas estava se dividindo entre o hospital veterinário, onde ele atendia casos complicados de cães e gatos, e os resgates que ele fazia pessoalmente. Ele estava começando a estabelecer sua própria ONG, dedicada a salvar animais abandonados e maltratados. Mas em meio a esse trabalho sempre havia um momento especial, onde ele voltava para a casa de seus pais para visitar a amiga e os outros cães que ele havia resgatado. Aqueles animais, muitos deles agora com idade avançada, estavam com ele desde o começo, e embora as coisas estivessem mudando, ele nunca deixava de cuidar deles. Um dia, em uma tarde de verão, Lucas estava no jardim com a amiga e os outros cães, quando percebeu que a cadela estava fraca, mais do que o habitual. Ele a observou por algum tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Quando ela se deitou em sua cama, ele se aproximou e a acariciou suavemente. Seus olhos estavam tristes, mas havia uma calma em seu olhar, como se ela soubesse que estava prestes a partir. "Você me ensinou tanto, amiga", disse Lucas, com a voz embargada. "Você e seus filhotes. Todos vocês fizeram minha vida completa. Agora é hora de deixar você ir, não é?" A amiga parecia entender. Ela olhou para ele com os olhos cheios de uma sabedoria silenciosa, e Lucas, com um aperto no peito, a segurou nos braços enquanto ela fechava os olhos pela última vez. Sua fiel amiga, que um dia ele havia resgatado das sombras da morte, agora estava se despedindo. Mas ele sabia que ela deixaria um legado que viveria para sempre. Nos dias que se seguiram, Lucas ficou pensativo, refletindo sobre tudo o que havia vivido com a amiga e seus filhotes. Ele sabia que sua missão não terminaria ali e que ele continuaria a lutar por todos os animais, mas havia algo mais profundo naquela despedida. A amiga havia lhe dado mais do que amor e amizade. Ela lhe deu uma razão de ser, uma motivação que o acompanharia em cada passo da sua vida. Com o tempo, Lucas se dedicou ainda mais à sua ONG, trabalhando para criar um mundo onde os animais não fossem mais abandonados ou maltratados. Ele implementou programas educativos nas escolas para ensinar as crianças sobre como cuidar de animais e a importância da compaixão. Ele também passou a trabalhar com autoridades locais para garantir que as leis de proteção aos animais fossem mais rígidas e cumpridas de forma eficaz. Ao longo dos anos, Lucas foi reconhecido por seu trabalho, recebendo prêmios por sua dedicação aos animais e se tornando uma referência na área de cuidados com os animais. No entanto, o maior prêmio para ele era ver os rostos felizes das pessoas que haviam adotado animais que ele havia resgatado, ou ouvir histórias de como ele havia ajudado a salvar a vida de um cachorro ou gato. Mas, apesar de tudo, ele nunca esqueceu de onde tudo começou. Ele sempre levava consigo a lembrança de amiga, a cadela que o havia inspirado a seguir seu caminho. Quando ele olhava para o céu,
ele sentia que ela ainda estava lá, de alguma forma, olhando por ele, guiando-o para fazer o bem. E assim, a vida de Lucas continuou, repleta de amor pelos animais e a certeza de que ele havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida: salvar e proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Ele sabia que, enquanto estivesse vivo, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que o legado de Amiga e seus filhotes vivesse para sempre. Após a morte de Amiga, Lucas sentiu uma dor profunda, mas uma determinação ainda mais forte começou a crescer dentro dele. Ele sabia que havia algo maior que ele precisava fazer, algo que não poderia esperar mais. Aonde que ele havia começado a fundar, agora, ganhava força, e ele sentia a responsabilidade de levar adiante o sonho de Amiga. Um mundo onde os animais fossem tratados com respeito e compaixão. Um mundo onde nenhum animal fosse deixado para trás ou negligenciado. Com o tempo, sua ONG cresceu significativamente e Lucas passou a contar com uma equipe dedicada de voluntários e profissionais que compartilhavam sua paixão pelos animais. Eles organizavam eventos, campanhas de adoção e conscientização e forneciam cuidados médicos para animais resgatados. Embora o trabalho fosse desafiador e exigisse muito esforço, Lucas sabia que estava no caminho certo. Em um desses eventos, onde estavam reunidos muitos voluntários e famílias que queriam adotar animais, Lucas se deparou com uma situação que o tocou profundamente. Uma mulher, visivelmente emocionada, estava com um cachorro em seus braços, mas algo estava errado. O cachorro, um pequeno poodle de pelo branco, parecia tímido e apavorado. A mulher estava tentando falar com ele, mas o cão estava com medo, se encolhendo a cada movimento dela. Lucas se aproximou deles com calma, sabendo exatamente o que fazer. Ele se ajoelhou ao lado da mulher, tocou suavemente o cão e começou a falar com ele em voz baixa, de uma maneira que ele soubera ser reconfortante. "Você não está mais sozinho. Aqui você estará seguro", disse ele. A mulher olhou para Lucas, seus olhos cheios de gratidão, e pediu: "Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele foi resgatado de um canil, mas parece que ele não consegue confiar em ninguém. Eu não sei o que fazer." Lucas acariciou a cabeça do cachorro, sabendo que o que aquele pequeno animal realmente precisava era de tempo e paciência, algo que ele agora tinha em abundância. Ele está apenas assustado. Com o tempo, ele vai entender que está em um lugar seguro. Ele vai aprender a confiar novamente. A mulher assentiu, mas o olhar dela ainda estava cheio de dúvida. E se ele não mudar? E se ele continuar assim? Lucas sorriu, um sorriso gentil e cheio de compreensão. Ele vai mudar. Não é uma questão de ser, mas de quando. Os animais, assim como as pessoas, têm suas próprias maneiras de lidar com a dor e o medo. Só precisamos dar a eles a chance de se curar. E foi ali, naquele momento, que Lucas sentiu uma renovada força em seu coração. Ele sabia que essa missão era muito mais do que salvar animais. Era sobre dar a eles uma vida onde eles não seriam mais ignorados ou descartados. Era sobre mostrar ao mundo a importância de tratar cada ser vivo com dignidade e respeito. Com o tempo, a ONG de Lucas se expandiu ainda mais, criando um impacto significativo na comunidade e em todo o estado. Ele e sua equipe estavam resgatando centenas de animais todos os anos, muitos dos quais eram encontrados em situações de abuso e negligência. Mas, ao mesmo tempo, Lucas sabia que havia muito trabalho a ser feito. Ele começou a se envolver em iniciativas políticas, tentando pressionar o governo para criar leis mais severas contra o abandono e maus tratos aos animais. Um dia, enquanto Lucas estava revisando alguns documentos da ONG, ele recebeu uma ligação inesperada. Era a mulher do poodle branco, agora chamada Léo. "Lucas", ela disse com a voz trêmula, "eu tenho que te contar algo." Léo, ele mudou completamente. Ele agora corre para mim quando eu chego em casa. Ele é tão amoroso. E ele está até brincando com outros cães. Ele está bem agora. Tudo o que você me disse era verdade. Lucas sorriu, sentindo o calor no peito. Ele sabia que esse tipo de história era o que dava significado a todo o trabalho que ele fazia. Ele não fazia isso para a fama, para o reconhecimento ou para o lucro. Ele fazia isso porque cada transformação, cada história de resgates bem-sucedidos, era uma vitória para os animais e uma vitória para ele mesmo. E assim, a jornada de Lucas continuava. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, ele estava fazendo a diferença, uma vida de cada vez. Ele continuava resgatando e cuidando de animais, mas também lutava para mudar o sistema, para que mais e mais pessoas se importassem com a causa.
Ele estava determinado a garantir que, onde quer que estivesse, nenhum animal fosse deixado para trás, como a amiga uma vez fora, e que todos os cães, gatos e outros animais tivessem a chance de encontrar uma vida melhor. A missão de Lucas nunca teve fim, mas com o apoio de pessoas como a mulher do Poodle Léo e com a memória de amiga, que sempre estaria com ele, Lucas sabia que estava mais perto de alcançar o que sempre sonhou. Ele estava criando um mundo onde os animais eram valorizados, respeitados e, acima de tudo, amados. O sucesso da ONG de Lucas estava crescendo a cada dia, mas por mais que ele estivesse realizado com os avanços, havia sempre aquele sentimento de que algo ainda faltava. Ele sentia que, por mais que tivesse conseguido resgatar e ajudar tantos animais, a lembrança de amiga, a primeira amiga que ele realmente cuidou e que ensinou-lhe tanto, nunca o abandonava. Foi numa manhã de inverno, quando ele estava revisando os arquivos de resgates anteriores, que a lembrança de amiga se tornou vívida novamente. Ele recordou como ela havia sobrevivido contra todas as probabilidades, como lutava para viver, mesmo quando tudo parecia perdido. A amiga não só lhe ensinou sobre compaixão, mas também sobre força e sobrevivência. O legado dela se espalhou, não só nas ações de Lucas, mas em todos os animais que ele resgatava. A amiga era a alma da sua missão, a razão pela qual ele continuava. Mas algo estava prestes a mudar. Uma nova etapa estava prestes a começar na vida de Lucas. Foi quando ele recebeu uma mensagem de um veterinário parceiro, alertando-o sobre uma ninhada de cachorros abandonados. Os cães estavam na mesma condição de amiga, doentes, famintos, sem esperança. Lucas soubera que não poderia deixar esses cães para trás. Ele se dirigiu imediatamente para o local indicado, em uma área afastada da cidade, onde os cães foram encontrados. Quando chegou, o cenário era desolador. Os cachorros estavam fracos e com os pelos sujos. Um deles, uma fêmea com marcas de ferimentos antigos, se aproximou de Lucas. Seu olhar era desconfiado, mas algo no gesto de Lucas, que se agachou calmamente à sua frente, fez com que ela se aproximasse. Ele se lembrou de como a amiga também havia se mostrado hesitante no início. Você também vai se curar, murmurou ele, acariciando a cabeça do animal com delicadeza. O pequeno grupo de cachorros foi levado para o centro de cuidados da ONG, onde começaram a receber tratamento. No entanto, a recuperação não seria fácil. A fêmea, que foi chamada de Luna, estava muito debilitada. Durante semanas, Lucas e sua equipe lutaram para manter Luna viva, administrando os medicamentos e tentando alimentá-la, mas a jovem cachorrinha parecia perder forças a cada dia. Lucas sentia que, de alguma forma, Luna estava conectada à amiga. Era como se ela tivesse chegado em sua vida para lhe ensinar algo novo, algo que ele ainda não entendia. Ele estava pronto para lutar por ela, assim como fez por amiga. Ele sabia que não poderia deixar a história de sofrimento se repetir. E então, algo aconteceu. Quando ele estava prestes a desistir, Luna deu um sinal de recuperação. Seu olhar, que antes estava vazio e desconfiado, agora parecia estar mais focado. A recuperação foi lenta, mas com o tempo, Luna começou a reagir positivamente ao tratamento, alimentando-se e até começando a brincar com outros cães. Foi durante esse processo que Lucas teve uma epifania. Ele percebeu que sua missão não era apenas resgatar animais, mas também mostrar às pessoas a importância de não desistir. Ele aprendeu que a verdadeira cura, tanto para os animais quanto para as pessoas, estava no tempo, na paciência e, acima de tudo, na persistência. A cada dia que passava, Luna se tornava mais forte e mais feliz. Ela não era apenas uma vítima, mas uma sobrevivente, assim como amiga. Lucas sabia que ela, assim como tantos outros cães, tinha muito a ensinar. Quando Luna finalmente encontrou um novo lar com uma família amorosa, Lucas sentiu uma alegria imensa. Ele sabia que a missão estava cumprida, mas também sabia que o caminho estava longe de terminar. Seus sonhos de criar um mundo mais compassivo para os animais estavam mais fortes do que nunca. Luna se tornara mais do que uma lembrança de sua missão. Ela representava a continuidade do legado de amiga e a promessa de que ele nunca desistiria. Sua vida estava agora entrelaçada com a vida de tantos outros animais resgatados. Ele havia encontrado uma nova forma de seguir em frente, com paciência, coragem e amor. O tempo passou e Lucas tornou-se cada vez mais reconhecido por seu trabalho com animais abandonados. Sua ONG, que agora contava com uma equipe dedicada, resgatava centenas de animais por ano. Ele estava no auge de sua missão, mas ainda sentia que algo faltava. Amiga,
Aquela cachorrinha que ele resgatou quando tinha apenas 5 anos ainda ocupava um lugar muito especial em seu coração. Sua memória estava viva em cada canto da sua vida, especialmente na Wendy, onde ele e sua equipe tentavam criar um lar seguro para os animais que mais precisavam. Tudo parecia perfeito, até que uma tarde chuvosa, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era um cliente que havia encontrado um cão abandonado, um cachorro de pelagem preta e marrom, muito parecido com a amiga. O homem disse que o cachorro estava ferido, muito debilitado e sem ninguém por perto para cuidar dele. Ele está quase morrendo, Lucas. Você tem que vir rápido, disse o homem, em uma voz aflita. Lucas não hesitou. Pegou suas coisas e se dirigiu imediatamente ao local. O que ele encontrou ao chegar foi um quadro que o deixou sem palavras. O cão estava deitado no chão, fraco, com os olhos arregalados, mas com um olhar familiar, algo que Lucas reconheceu instantaneamente. Não era amiga, mas era alguém que ele nunca imaginou ver novamente. O cachorro estava em estado crítico, mas Lucas, com a ajuda da sua equipe, conseguiu levá-lo para o centro de cuidados. A situação era grave. O cachorro estava quase morto, mas sua resistência o manteve vivo por mais alguns dias. Enquanto tratava o animal, Lucas não conseguia parar de pensar em amiga. Ele se perguntava se isso era um sinal. O que ele sentia era algo além de compaixão. Era uma conexão profunda com o passado, com aquele momento em que ele se encontrou pela primeira vez com a cadela grávida, naquela propriedade abandonada. Lucas sabia que, no fundo, essa história estava ligada de forma direta ao que ele fazia agora. Era como se os animais estivessem tentando falar com ele, dar-lhe uma mensagem, uma lição que ele ainda não havia aprendido completamente. Durante os dias em que o cão lutava pela vida, Lucas passou muitas horas ao seu lado. Ele conversava com o animal, falava sobre o trabalho da ONG e, principalmente, falava sobre a amiga. Ele nunca havia entendido completamente o que a ligação deles significava, mas agora estava começando a perceber que talvez fosse algo mais profundo. O animal que ele havia encontrado não era apenas um cachorro qualquer. Ele trazia uma mensagem. E embora Lucas tentasse se concentrar no resgate e recuperação do cachorro, ele sabia que algo ainda estava por vir. Então, uma noite, quando Lucas se aproximava da jaula onde o cachorro estava, algo inacreditável aconteceu. O animal começou a se mexer lentamente e levantou a cabeça. Seus olhos, antes opacos, agora estavam vivos e brilhantes. E foi naquele momento que Lucas percebeu que o cachorro não era apenas um resgatado, mas também um símbolo de resistência. A energia que emanava daquele animal era algo que ele não havia sentido antes. Era uma sensação quase sobrenatural. O cachorro não era apenas um resgatado. Ele representava todos os animais que haviam sido salvos. Lucas tomou uma decisão naquele momento. Ele não permitiria que esse animal morresse. Ele faria tudo o que fosse necessário para dar-lhe uma nova chance. A recuperação foi longa e cheia de desafios, mas o cão, a quem Lucas chamou de Max, começou a reagir positivamente. Max, que antes estava à beira da morte, agora estava saudável, cheio de vida e energia. Ele era um exemplo de resiliência, e Lucas sabia que sua presença em sua vida não era por acaso. Max não apenas se tornou mais um cachorro resgatado, ele se tornou o símbolo de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e a força podem florescer. Enquanto Max se recuperava, Lucas refletia sobre a importância de tudo que havia vivido com a amiga. Ele entendeu que a conexão que ele sentia com aquele cachorro não era apenas uma coincidência. A amiga havia deixado uma marca profunda em sua vida, mas Max havia vindo para mostrar-lhe que, a cada novo desafio, havia uma nova oportunidade de mudança, uma nova chance de fazer a diferença. E assim, Lucas continuava sua jornada. Ele sabia que a missão estava longe de terminar. Mas, ao lado de Max e de todos os outros animais que ele resgatava, ele estava mais certo do que nunca de que estava no caminho certo. A história de Max se espalhou pela cidade, e sua recuperação inspirou muitas pessoas a se envolverem com a causa dos animais. Lucas percebeu que seu trabalho estava impactando não só a vida dos animais resgatados, mas também a vida de muitas pessoas que estavam agora mais conscientes sobre os abusos que esses seres vivos enfrentavam todos os dias. A ONG crescia a cada dia, mais voluntários se uniam à causa, e Lucas estava cada vez mais motivado a fazer mais. Mas o tempo continuava a passar, e a vida de Lucas estava mudando de maneiras inesperadas. Ele agora tinha uma responsabilidade ainda maior. Não apenas cuidar dos animais,
mas também educar as pessoas sobre a importância de se relacionar de forma mais humana com os animais. Ele sabia que sua missão estava além dos muros de sua ONG. O verdadeiro desafio era transformar a mentalidade da sociedade, fazer com que as pessoas percebessem os animais como seres com sentimentos, dignos de amor e respeito. Uma tarde, Lucas estava voltando de uma reunião importante, quando, ao passar pelo parque, notou um grupo de crianças brincando. Ao se aproximar, viu algo que o fez parar imediatamente. No centro do círculo de crianças estava um cachorro, muito semelhante à amiga, com os mesmos olhos doces e profundos. Mas o mais surpreendente de tudo foi a maneira como o cachorro parecia estar se comunicando com as crianças. Ele brincava com elas, mas de uma forma diferente. Ele parecia entender cada movimento, cada gesto, cada palavra. O cachorro se aproximou de Lucas com uma expressão que ele nunca esqueceria. Aqueles olhos, ainda que diferentes, carregavam a mesma mensagem que ele tinha visto em Amiga. Era como se o animal estivesse dizendo: "Eu estou aqui para lembrá-lo do que você realmente deve fazer." Lucas sentiu uma mistura de emoções naquele momento: saudade, nostalgia, mas também uma sensação de alívio, como se estivesse sendo guiado para algo maior. Ele sabia que havia encontrado um novo amigo, um novo companheiro para sua jornada. O cachorro, que ele chamou de Zeus, tornou-se parte da família da ONG. Sua presença era sempre calmante e reconfortante, especialmente para as crianças que visitavam o abrigo. Mas para Lucas, Zeus representava algo mais. Ele sabia que o cachorro era mais uma etapa na sua missão. Era um símbolo de que sua jornada estava evoluindo. Ele agora não só cuidava dos animais, mas também queria ensinar às futuras gerações sobre a importância da compaixão, do respeito e do amor. No entanto, os desafios estavam longe de terminar. A cidade estava começando a enfrentar um aumento de abandono de animais, algo que preocupava profundamente Lucas. Ele sabia que precisaria ampliar os esforços da ONG, mas também sabia que para isso precisaria de mais apoio. O problema era que, embora a causa estivesse ganhando atenção, ainda havia uma grande resistência por parte de algumas autoridades locais. A falta de apoio e recursos estava tornando cada vez mais difícil continuar com os resgates e com os programas educativos. E foi então que Lucas teve uma ideia que mudaria tudo. Ele decidiu criar uma campanha pública para arrecadar fundos e sensibilizar mais pessoas para a causa. A campanha se chamava De Volta para Casa, e seu objetivo era resgatar animais abandonados e garantir que encontrassem lares amorosos. A campanha teve um impacto imediato. Logo, pessoas de diferentes partes da cidade começaram a doar, a se voluntariar e a se envolver de maneira ativa. Com o aumento das doações, Lucas conseguiu expandir a ONG e garantir mais resgates, mais cuidados e mais oportunidades para os animais. Mas a batalha estava longe de terminar. A cidade ainda enfrentava dificuldades com a questão dos maus tratos e do abandono de animais. Lucas sabia que ele e sua equipe precisavam continuar lutando, e agora, mais do que nunca, estava determinado a fazer a diferença. Mas algo ainda o incomodava. Ele sentia que a verdadeira mudança só viria quando a sociedade começasse a entender, de fato, a conexão profunda que ele sentia com os animais. Algo que ele tinha aprendido desde o primeiro dia em que encontrou a amiga. Algo que ele queria compartilhar com o mundo. E foi isso que ele fez. O tempo passava rápido e a causa de Lucas ganhava cada vez mais força. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. O trabalho na ONG estava se tornando mais complexo, e ele sabia que precisava continuar a inspirar as pessoas a se envolverem. Ele havia conseguido criar uma comunidade em torno da proteção animal, mas ainda havia muito a ser feito. Em uma manhã nublada de outono, Lucas recebeu uma ligação que o faria refletir profundamente sobre o que realmente importava. Era um dos voluntários da ONG dizendo que um caso urgente havia surgido. Um cachorrinho estava sendo espancado por seu dono, e a situação era crítica. Lucas sabia que não poderia ignorar essa situação. Ele colocou sua jaqueta e correu para o local. Chegando lá, encontrou o pobre animal ferido e em um estado de completo desespero. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de um tipo de esperança silenciosa, como se esperasse que alguém o resgatasse. Lucas não hesitou. Com a ajuda dos voluntários, ele levou o cachorro para a clínica veterinária. Lá, os médicos começaram a cuidar dos ferimentos, enquanto Lucas tentava entender como algo tão cruel poderia acontecer. O caso o abalou profundamente,
pois não era a primeira vez que via animais sendo maltratados, mas a dor nos olhos do pequeno cachorro parecia falar mais alto. O cachorro, que foi chamado de Estrela, se recuperou lentamente, mas o impacto da violência que ele havia sofrido ficou para sempre em sua alma. Lucas sabia que não poderia deixar que esse tipo de sofrimento fosse ignorado. Esse incidente o fez perceber que a sua sociedade ainda precisava de muito mais do que simples campanhas de conscientização. Era necessário mudar a maneira como as pessoas viam os animais, como seres que têm sentimentos, necessidades e um direito fundamental à compaixão. A recuperação de Estrela foi lenta, mas a conexão entre ele e Lucas se fortaleceu com o tempo. Cada dia, o cachorro mostrava mais sinais de confiança e afeto. O que antes era um animal assustado, agora começava a confiar nas pessoas ao seu redor. A transformação de Estrela era um reflexo do trabalho árduo que Lucas estava fazendo, não apenas para salvar os animais, mas também para curar as almas dos que eram responsáveis pelos abusos. Enquanto isso, a ONG continuava crescendo, e Lucas passou a ter um papel mais ativo nas escolas, promovendo palestras e workshops sobre o respeito aos animais. Ele começou a perceber que as crianças eram as mais receptivas a essa mensagem. Elas estavam mais dispostas a aprender sobre o cuidado e o respeito com os seres vivos, e muitos dos jovens começaram a se envolver em atividades voluntárias na ONG. Isso renovava as esperanças de Lucas. Se a mudança fosse possível, ela começaria com as futuras gerações. Entretanto, um novo desafio surgiu quando a prefeitura da cidade anunciou um projeto que pretendia construir um novo empreendimento no local onde a ONG estava instalada. A proposta de despejo ameaçava a continuidade do trabalho da organização. Lucas não podia permitir que a ONG fosse destruída, mas a situação era complexa. Ele sabia que teria que lutar com todas as suas forças para manter a ONG funcionando e, ao mesmo tempo, proteger os animais que ali moravam. Era uma batalha difícil, mas Lucas estava determinado. Ele mobilizou a comunidade, organizando uma série de protestos pacíficos e fazendo alianças com outras organizações de proteção animal. As semanas que se seguiram foram intensas, mas no final, a pressão da comunidade fez com que a prefeitura recuasse. Lucas havia conseguido salvar a ONG e, com isso, garantir um futuro mais seguro para os animais que dependiam daquele espaço. A vitória foi doce, mas Lucas sabia que a luta estava longe de terminar. Ele continuava a lutar pelos animais, pelas crianças, pela mudança que ele tanto desejava ver no mundo. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando e que o trabalho de conscientização e resgate exigiria muito mais de sua energia, de seu tempo e de sua dedicação. Mas ao olhar para os olhos de Estrela, ele sabia que estava no caminho certo. A vida de Lucas havia mudado para sempre desde o dia em que encontrou a amiga. A conexão entre ele e os animais era agora indissociável. Ele sabia que, enquanto houvesse animais sofrendo, ele continuaria a lutar por eles, até o último suspiro. Após a vitória sobre a ameaça de despejo, Lucas começou a refletir mais profundamente sobre o impacto que ele e sua ONG haviam causado na cidade. Ele já sabia que o trabalho não seria fácil e que sempre haveriam desafios a enfrentar. Mas aquela luta contra a prefeitura havia sido um marco importante para ele. Ele sentia que, pela primeira vez, havia feito a diferença real na vida de muitos animais e também na sociedade. Agora, com a ONG mais forte do que nunca, Lucas estava determinado a expandir sua missão. Ele sabia que, para alcançar mais pessoas e mudar a forma como a sociedade tratava os animais, seria necessário educar ainda mais. Começou a criar novos programas, com a ajuda dos voluntários, para levar suas palestras às escolas e bairros mais afastados. Ele queria alcançar as comunidades que muitas vezes não tinham acesso a esse tipo de informação. Os primeiros dias de atividades nas escolas foram emocionantes. Lucas viu como as crianças ficavam fascinadas com as histórias de animais resgatados e como reagiam com empatia ao saber sobre os maus tratos sofridos por muitos deles. Era impressionante ver como, com apenas algumas palavras, ele conseguia transformar a visão de crianças sobre os animais, despertando nelas um sentido profundo de responsabilidade e amor. Mas a jornada de Lucas não estava apenas no campo da educação e do resgate. Ele sentiu a necessidade de expandir a ONG para outros locais, como abrigos temporários, centros de adoção e clínicas veterinárias, para garantir que os animais resgatados recebessem a atenção que precisavam.
Ele começou a buscar parcerias com clínicas e médicos veterinários da cidade para que os custos com o tratamento dos animais fossem reduzidos. Entretanto, com o aumento da demanda e da responsabilidade, também surgiram desafios financeiros. Lucas teve que lidar com a realidade de que a ONG precisava de mais recursos para continuar funcionando. Foi quando ele teve uma ideia: organizar uma grande campanha de arrecadação de fundos com o apoio da comunidade. Decidiu criar um evento de arrecadação, onde as pessoas poderiam fazer doações e participar de atividades como leilões, apresentações e até shows de talentos. O evento foi um sucesso absoluto. Não apenas conseguiu arrecadar o suficiente para cobrir os custos da ONG pelos próximos meses, mas também atraiu a atenção de novas pessoas dispostas a se envolver com a causa. Foi uma oportunidade de estreitar laços com a comunidade e estabelecer novas parcerias. Com o dinheiro arrecadado, a ONG conseguiu investir em novos projetos, incluindo a ampliação de seus espaços para animais resgatados e a criação de um programa de castração de cães e gatos. Apesar de todo o progresso, Lucas nunca esqueceu os momentos de dor e luta que viveu. Ele ainda lembrava de Amiga, a cadela que ele havia encontrado na infância, e que o ensinou a amar e cuidar dos animais. Ela sempre esteve em sua memória, não apenas como ponto de partida de sua jornada, mas como lembrete constante de que ele tinha um propósito maior. O que ele fizera por ela foi apenas o começo de algo muito maior. Agora, Lucas olhava para os cães e gatos que viviam sob a proteção da ONG com a mesma determinação que sempre teve. A transformação de sua vida e a força da ONG estavam diretamente conectadas com o amor e o compromisso que ele sentia por cada um desses animais. Ele havia dedicado sua vida a salvar vidas e a inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. E mais importante ainda, ele sabia que a luta estava longe de terminar. Ainda havia muito a fazer. A cada novo caso, a cada nova história de superação, Lucas sentia que sua missão estava apenas começando. Ele havia se tornado um verdadeiro defensor dos animais e um símbolo de esperança para muitos. E ao olhar para a cidade, cheia de pessoas e animais que ele ajudava, Lucas sabia que o legado de sua luta não se resumiria à sua própria vida, mas se espalharia por gerações, espalhando uma mensagem de amor e compaixão para todas as criaturas da Terra. Lucas sabia que o caminho que havia escolhido não seria fácil. À medida que sua ONG crescia, ele percebia que a responsabilidade aumentava exponencialmente. Agora, além de cuidar dos animais resgatados, ele precisava se preocupar com a educação da comunidade, a gestão dos voluntários e a sustentabilidade financeira da organização. Mas ele também sabia que tudo isso fazia parte da jornada. Foi em um desses momentos de reflexão, enquanto olhava para o grupo de cães que brincavam ao fundo da ONG, que Lucas recebeu uma visita inesperada. Era um homem bem vestido, de aparência séria, que se apresentou como representante de uma grande corporação. Ele trouxe uma proposta interessante. Sua empresa queria investir em ONGs de proteção animal e poderia fazer uma doação significativa para a causa de Lucas. No entanto, havia uma condição: a empresa queria ter uma influência maior sobre as decisões e os projetos da ONG. Eles queriam poder sugerir mudanças em como as coisas eram feitas, influenciando as campanhas e os tipos de resgates que seriam priorizados. Lucas se sentiu dividido. A oferta de recursos seria uma enorme ajuda para a ONG, mas ele sabia que aceitar isso significaria ceder parte do controle sobre sua missão. Ele não queria que a essência de sua organização fosse alterada em nome do dinheiro. Ele se lembrava das dificuldades e sacrifícios que passou para criar a ONG com os princípios e valores que ela tinha, e tinha medo de que a visão dele fosse distorcida por interesses comerciais. No entanto, a oferta fazia sentido financeiramente. A ONG precisava de mais recursos para expandir seus programas de resgates e para manter os abrigos que já estavam operando. Depois de várias discussões com sua equipe e seus voluntários, Lucas decidiu que, se aceitasse a proposta, teria que ser muito transparente e firme nas condições. Ele não permitiria que ninguém comprometesse a missão de salvar e cuidar dos animais. Após uma longa reunião com os representantes da empresa, Lucas conseguiu negociar uma parceria que garantisse a autonomia da ONG. A empresa forneceria a doação, mas ele deixou claro que a ONG continuaria a operar com seus próprios princípios e que a decisão final sobre qualquer projeto seria sempre tomada pela equipe da ONG. Foi um compromisso difícil, mas necessário. Com a doação,
Lucas conseguiu expandir a infraestrutura da ONG. Novos abrigos foram construídos e um programa de treinamento para os voluntários foi criado. Ele também conseguiu comprar equipamentos veterinários de última geração, o que melhorou drasticamente o atendimento aos animais resgatados. Isso permitiu que a ONG acolhesse um número ainda maior de cães e gatos, dando-lhes uma chance real de uma vida melhor. Mas com a expansão da ONG, novos desafios surgiram. A demanda por adoção aumentou significativamente, e Lucas se viu em uma luta constante para encontrar lares para todos os animais. Embora a ONG tivesse uma grande rede de apoio, ele sabia que a solução de longo prazo não era apenas resgatar mais animais, mas também educar a sociedade sobre a importância da castração, da adoção responsável e do cuidado com os animais de rua. Foi então que ele decidiu lançar um novo projeto, Adoção Consciente. O objetivo era educar as pessoas sobre o compromisso que a adoção de um animal traz. Ele queria que as pessoas entendessem que, ao adotar, elas estavam não apenas dando uma nova vida para um animal, mas também assumindo uma responsabilidade que duraria anos. O projeto envolvia palestras, workshops e uma campanha de mídia para conscientizar o público sobre os benefícios e a importância de adotar de maneira responsável. O impacto foi imediato. As pessoas começaram a se envolver mais ativamente na adoção, e a ONG experimentou uma diminuição no número de animais que permaneciam em abrigos por muito tempo. Isso foi uma grande vitória para Lucas e sua equipe, que estavam vendo o resultado de seu trabalho árduo e da dedicação que haviam colocado em cada parte do processo. No entanto, a jornada de Lucas estava longe de ser fácil. Ele sabia que, por mais que as coisas estivessem indo bem, sempre haveria mais a fazer. Ele ainda tinha grandes sonhos para a ONG, como abrir centros de reabilitação para animais com necessidades especiais, investir em programas de castração para diminuir a quantidade de animais abandonados e estabelecer uma rede de apoio internacional para colaborar com outras ONGs em todo o mundo. Enquanto isso, ele continuava a sua vida, rodeado pelos cães e gatos que ele e sua equipe haviam resgatado. Mas agora, com uma visão mais ampla e uma estrutura maior, ele sabia que a mudança estava acontecendo de forma constante. Ele sentia que, ao lado de todos aqueles que o apoiavam, estava criando algo que poderia durar por gerações, transformando a sociedade em um lugar mais justo e mais humano para os animais. A cada novo desafio, Lucas se fortalecia e se convencia de que, mesmo quando a jornada parecia impossível, a esperança sempre se renovava. E ele estava determinado a nunca desistir da missão que começou há tantos anos atrás, quando ele viu pela primeira vez aquele filhote de cachorro abandonado. O tempo passou e a ONG de Lucas cresceu ainda mais, tornando-se uma das mais influentes do país. O movimento de adoção consciente se espalhou por diversas cidades e, com isso, a sociedade começou a mudar lentamente. As pessoas estavam mais dispostas a adotar, a esterilizar seus animais e a ajudar de diversas formas. Mas, no fundo, Lucas sentia que sua jornada estava longe de ser completa. Havia sempre algo mais a ser feito, e ele sabia disso. Foi um momento de reflexão profunda que Lucas recebeu outra proposta de uma empresa. Agora, uma gigante do setor agropecuário queria investir pesadamente em sua ONG. Eles estavam dispostos a fornecer fundos para expandir a organização ainda mais, com a promessa de que isso permitiria que Lucas salvasse ainda mais animais e criasse novos programas para resgates em áreas de risco. Mas havia um preço. A empresa queria que Lucas apoiasse algumas mudanças em sua ONG. Elas incluíam uma parceria com grandes fazendas que utilizavam produtos derivados de animais, algo que ia contra os princípios pelos quais Lucas havia lutado até aquele momento. A proposta o deixou inquieto. Ele sabia que os recursos poderiam fazer maravilhas para sua ONG, mas também sabia que ceder aos interesses corporativos significava comprometer a essência do que ele havia criado. O dilema foi torturante. Lucas se viu em um cenário de pura incerteza, com a tentação de aceitar uma oferta que poderia garantir o futuro da ONG por muitos anos, mas também o risco de perder a liberdade que ele havia conquistado com tanto esforço. Ele sentia que sua missão era salvar animais, mas ele também sabia que, para alcançar esse objetivo, seria preciso sacrificar algo. E a questão era, o que ele estava disposto a sacrificar? Durante os dias que se seguiram, Lucas ponderou todas as opções. Ele procurou conselho com seus amigos mais próximos, com voluntários da ONG e até com os veterinários que trabalhavam ao seu lado.
Cada conversa o fazia se sentir mais confuso e, ao mesmo tempo, mais determinado. Ele não queria que sua causa fosse distorcida. Ele queria manter os valores que formaram a base de sua organização, mas também entendia que, sem financiamento adequado, a ONG poderia não sobreviver. Foi quando uma ideia surgiu. Ao invés de aceitar ou recusar a oferta imediatamente, ele decidiu negociar. Lucas propôs um acordo em que a empresa poderia fornecer recursos, mas com a condição de que a ONG manteria sua independência, sem se envolver em práticas que fossem contra seus valores. Ele sabia que a negociação não seria fácil, mas estava disposto a tentar. Quando a empresa aceitou as condições de Lucas, ele sentiu um alívio misturado com uma sensação de vitória. Isso significava que a ONG poderia continuar crescendo, sem comprometer sua missão. O dinheiro que ele recebeu foi fundamental para a construção de novos abrigos, a ampliação de programas de castração e a criação de um programa de educação ambiental em escolas. Com os novos recursos, Lucas também decidiu expandir suas atividades em outras áreas. Ele contratou mais funcionários, investiu em treinamento para seus voluntários e criou uma rede de apoio internacional. A ONG começou a colaborar com outras organizações no exterior, resgatando animais em países onde as condições de vida para os cães e gatos eram ainda mais precárias. Ele também iniciou uma campanha global para acabar com a crueldade em fazendas e indústrias de peles, uma luta que sempre teve em seu coração. Mas, apesar de todo o sucesso que ele estava experimentando, Lucas sabia que sua jornada estava longe de ser fácil. A luta por um mundo melhor para os animais nunca terminaria, e ele precisava estar sempre pronto para os desafios. A cada nova conquista, ele sentia a pressão de manter a organização no caminho certo, de garantir que sua missão permanecesse intacta. E ao olhar para os cães e gatos que agora viviam em lares seguros e felizes, Lucas sabia que, por mais difícil que fosse, a sua vida era exatamente o que ele sempre sonhou. Ele havia criado algo que não apenas mudou a vida de centenas de animais, mas também teve um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. Ele sabia que seu trabalho estava fazendo a diferença. E isso, para ele, era o que mais importava. O trabalho de Lucas nunca realmente parou. Cada novo dia era uma nova luta, uma nova oportunidade para melhorar a vida de mais animais e para sensibilizar a sociedade sobre a importância do bem-estar animal. O mundo de Lucas estava imerso em cães, gatos, resgates, adoções e uma rede crescente de voluntários e apoiadores. Mas ele sabia que uma parte da sua jornada estava longe de ser resolvida. Ele queria impactar ainda mais corações e mentes, e isso exigia algo mais, algo que ele não poderia alcançar sozinho. Foi quando ele começou a investir em programas de educação em larga escala. Lucas acreditava firmemente que, se as crianças crescessem entendendo o valor do respeito aos animais, isso mudaria a forma como as futuras gerações tratariam os seres vivos. Ele organizou visitas a escolas, oferecendo palestras e atividades interativas, ensinando os mais jovens sobre o que significava adotar um animal, o impacto da crueldade contra os animais e a importância de ter compaixão. Com o tempo, a ONG de Lucas passou a se envolver em programas que não só ajudavam a resgatar animais, mas também educavam as comunidades sobre como prevenir o abandono. Ele sabia que a mudança real aconteceria quando as pessoas entendessem a importância de tomar responsabilidade pela vida dos animais desde o início, sem esperar que alguém os resgatasse depois. Enquanto isso, a ONG também começou a explorar novas formas de arrecadar fundos. O crowdfunding e campanhas de doações se tornaram essenciais para manter o trabalho de resgate ativo. Lucas não queria depender apenas de grandes corporações ou de doações de alto valor. Ele queria criar um movimento onde todos, independentemente da sua capacidade financeira, pudessem contribuir para a causa. E com isso surgiu a ideia de criar uma plataforma online para a adoção responsável, onde as pessoas poderiam conhecer animais para adoção em sua área, ver como cada animal estava sendo cuidado e se conectar diretamente com a ONG. Apesar de todas as vitórias e o impacto positivo que estava gerando, Lucas ainda não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais a ser feito. Ele via a imensidão do problema e sentia a responsabilidade de continuar lutando, mas ao mesmo tempo sentia que algo estava mudando dentro dele. Seu trabalho com animais sempre foi sua paixão, mas ele estava começando a perceber que sua visão de mundo estava se expandindo.
Ele queria fazer a diferença de uma forma ainda mais ampla. Em um de seus momentos de reflexão, Lucas começou a pensar sobre os problemas que ele nunca havia abordado. A mudança de mentalidade que ele estava promovendo com relação aos animais precisava se estender também aos humanos. Ele se viu refletindo sobre como as condições de vida em que as pessoas estavam vivendo em algumas partes do mundo também estavam ligadas ao sofrimento dos animais. Em sua busca por um mundo mais justo, ele sentia que precisava ajudar as comunidades mais vulneráveis, não apenas salvar animais, mas melhorar a vida das pessoas também. Afinal, muitas vezes o sofrimento dos animais estava entrelaçado com o sofrimento humano. E assim, uma nova missão nasceu em seu coração. Ele queria criar uma rede de apoio que atendesse tanto aos animais quanto às pessoas em situação de risco. Ele imaginou um sistema que oferecesse cuidados médicos e alimentícios para famílias em dificuldades e, ao mesmo tempo, desse suporte para os animais em situação de abandono. Essa era a visão mais ampla que ele tinha para o futuro de sua ONG. Com o apoio de seus amigos e de sua equipe, Lucas começou a planejar esse novo projeto. A proposta era arriscada, mas ele sentia que era o caminho certo a seguir. Ele queria que as pessoas se sentissem motivadas a cuidar dos animais, porque isso faria com que elas também cuidassem umas das outras. A ideia de criar uma rede de apoio mútuo entre pessoas e animais ganhou força, e com o tempo começou a se concretizar. A ONG agora não apenas resgatava cães e gatos, mas também oferecia apoio psicológico e material a famílias necessitadas, criando uma rede de ajuda que funcionava para todos. As novas ideias estavam ganhando terreno. No entanto, Lucas sabia que a jornada nunca seria fácil. Ele enfrentaria desafios enormes, não só financeiros, mas também emocionais, ao ver tantas histórias de sofrimento e abandono tanto de animais quanto de pessoas. Mas ao olhar para o progresso que sua ONG já havia feito, ele não podia deixar de se sentir esperançoso. Ele sabia que o trabalho de uma vida inteira estava apenas começando, e que os próximos capítulos de sua história seriam ainda mais grandiosos. O tempo passou, e a ONG de Lucas começou a florescer de maneiras que ele jamais imaginara. Sua missão estava mais clara do que nunca. Ele não apenas queria salvar animais, mas também criar uma sociedade que compreendesse a importância de cuidar não apenas dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. Ele havia criado uma comunidade de pessoas apaixonadas por animais e agora queria que essa comunidade fosse ainda mais inclusiva, abrangendo todas as vidas, humanas e animais, que estavam em situações vulneráveis. Com o apoio crescente da comunidade, Lucas e sua equipe se dedicaram a expandir os programas educacionais que estavam sendo realizados nas escolas. A ideia era começar desde cedo, ensinar as crianças como tratar os animais com dignidade, mas também sensibilizá-las para os problemas sociais que afetavam a vida dos mais necessitados. Lucas sabia que, para mudar o futuro, era preciso começar com as gerações mais novas. Ele já começava a ver frutos dessa abordagem quando um grupo de jovens voluntários, que ele havia conhecido nas escolas, se juntou à ONG. Eles estavam motivados a fazer mais e ajudar a conscientizar os outros sobre como transformar sua relação com os animais. Porém, com o aumento da popularidade da ONG, surgiram desafios imprevistos. Muitos dos parceiros financeiros que haviam ajudado a manter a organização começaram a retirar o apoio. Isso se tornou um grande obstáculo, especialmente quando a ONG precisava expandir suas instalações para abrigar ainda mais animais e continuar o atendimento das famílias em situação de risco. Lucas teve que tomar decisões difíceis e pensar em novas maneiras de garantir os fundos necessários para manter tudo funcionando. Foi nesse momento de incerteza que surgiu a ideia de criar um evento de arrecadação de fundos. Ele sabia que, para continuar sua missão, precisaria mobilizar a comunidade de uma maneira ainda mais pessoal. Então, organizou uma grande campanha de doação com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção de novos abrigos e oferecer mais serviços aos animais resgatados. Ele e sua equipe passaram semanas organizando tudo, desde a concepção do evento até a escolha do local e as promoções. No dia do evento, o sol estava radiante e o local estava repleto de pessoas. Muitas delas eram novos voluntários, mas também estavam presentes alguns dos doadores antigos. O evento superou as expectativas de todos. As histórias sobre os animais resgatados, como a de Rocha e seus filhotes, estavam sendo compartilhadas com todos os presentes.
Isso tocou o coração de tantas pessoas que, ao final da noite, as doações haviam superado a meta inicial. O evento se transformou não apenas em uma arrecadação de fundos, mas em um símbolo do que a comunidade era capaz de fazer quando unida em torno de uma causa comum. Com os recursos arrecadados, a ONG de Lucas pôde não apenas expandir suas instalações, mas também oferecer mais treinamentos para os voluntários e realizar campanhas de castração e vacinação para reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Lucas também organizou uma série de workshops para sensibilizar as comunidades em áreas mais carentes, ajudando as pessoas a entenderem como os animais podem ser parte importante de suas vidas e como cuidar deles adequadamente. Enquanto isso, os filhotes de rocha, agora adultos, se tornaram membros importantes da equipe de resgates. Eles estavam em todos os eventos, participando das campanhas, trazendo alegria e carinho para todos ao seu redor. Os cachorros que Lucas havia salvado junto com seus próprios filhotes agora eram os embaixadores da causa. A presença deles trazia conforto e esperança para aqueles que mais precisavam de apoio, provando que até os animais, que haviam sofrido tanto, podiam ser uma fonte de cura e felicidade para as pessoas. Lucas estava orgulhoso do que sua ONG havia se tornado, mas sabia que o trabalho nunca terminaria. Ele ainda se deparava com muitos desafios, tanto pessoais quanto profissionais, mas não estava mais sozinho nessa jornada. Ele havia criado uma rede de pessoas que acreditavam nele, na missão da ONG e no poder do amor e da compaixão pelos animais. A cada novo resgate, a cada história de adoção bem-sucedida, Lucas sentia que estava, de alguma forma, cumprindo seu propósito. E, mais importante, ele sabia que, mesmo quando seus próprios passos se enfraquecessem, a missão da ONG continuaria a crescer e a se expandir, como um legado de compaixão que poderia ser passado de geração em geração. A luta estava longe de acabar, mas Lucas agora tinha mais esperança do que nunca. E ele sabia que, com cada pequena vitória, o mundo estava se tornando um lugar melhor para os animais e para os humanos. Os anos passaram, e Lucas, agora com 18 anos, tornou-se um homem forte e sensível, moldado pela experiência que a vida lhe proporcionou. Os cachorros de Gina, agora adultos e saudáveis, continuavam sendo parte essencial de sua vida. Eles não eram mais apenas os cães que ele havia resgatado, mas amigos leais que estavam ao seu lado em todas as jornadas. A vida o levou por caminhos diferentes. Ele começou a estudar biologia com o sonho de trabalhar com animais. Lucas sabia que o seu destino estava ligado ao cuidado e proteção de seres como Gina. Sua dedicação à causa animal cresceu com o tempo, e ele logo começou a trabalhar em um abrigo para animais, onde suas experiências com Gina o tornaram o melhor cuidador do lugar. Lucas olhou para o horizonte, pensativo, com os cães brincando ao seu redor. O que começou como um simples ato de bondade, quando ele ainda era uma criança, se tornara uma missão de vida. E o mais importante, ele sabia que, no fundo, a lealdade e o amor que ele ofereceu a Gina haviam transformado sua própria existência. Fim.